Você sente que você precisa ter controle quase que total das coisas que acontecem na sua vida? Ou então você sente que precisa manipular os outros ou manipular as situações para que as coisas aconteçam da forma que você quer? Você se sente totalmente ciumento, ciumenta ou até mesmo vingativo ou vingativa? Ou às vezes, num caso até mais extremo, você sente que você de certa forma acaba abusando da boa vontade das pessoas para conseguir o que você quer? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas que eu te fiz, pode ser que você esteja vivendo à sombra da sua energia masculina. Ou, em outras palavras, pode ser que a sua energia masculina esteja ferida. E o lado bom disso é que algo ferido pode sim ser curado. Nesse vídeo você vai ver alguns dos principais sinais de uma energia masculina ferida e como que você pode ativamente trabalhar nessa energia masculina para que ela se torne uma energia saudável e equilibrada para você. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metamorfoses. O meu nome é Mariana e nesse canal eu ajudo pessoas na sua jornada em busca de maturidade e desenvolvimento da sua melhor versão. Se essa temática é interessante para você, eu já te convido a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo por aqui. No vídeo anterior do canal, eu falei sobre as energias masculina e feminina e quais são as principais diferenças entre essas duas energias. Hoje a gente vai falar sobre a energia masculina quando ela está no seu polo mais desequilibrado ou ferido. E só lembrando algumas informações importantes. Nós, seres humanos, temos as duas energias, a masculina e a feminina, e eles podem variar de pessoa para pessoa. Geralmente, cada pessoa tem uma energia mais dominante. Isso pode estar ligado com o seu gênero, por exemplo, se você é um homem, você pode estar mais conectado com a energia masculina, e se você é uma mulher, você pode estar mais conectado com essa energia feminina, mas isso não necessariamente é uma regra. O contrário também pode acontecer. E quando eu falo de energia dominante, eu tô falando daquela energia que você se sente mais à vontade dentro de si. É aquela que você se identifica mais. E também é importante destacar que nenhuma dessas energias é melhor que a outra. Elas são apenas diferentes e cada pessoa se adapta melhor ou pior a cada uma dessas energias. E no fundo, cada energia tem o seu propósito para você desenvolver diferentes áreas da sua vida. Então é importante que você busque ao longo da vida um equilíbrio entre essas duas energias, mas também considerando que você vai ter uma energia mais dominante e que você tem que trabalhar essa energia mais dominante porque, de fato, ela vai influenciar mais a sua vida por um longo tempo. Essas energias desequilibradas podem acontecer pelo fato da gente ter algum certo nível de imaturidade no desenvolvimento dessas energias. E nesse caso, isso pode ter realmente acontecido por um ambiente que não foi muito favorável ao estimular que a gente naturalmente desenvolvesse cada uma dessas energias. Mas também esse desequilíbrio pode ter acontecido por algum trauma do passado, alguma dor que você teve em alguma situação da vida que fez com que você não conseguisse desenvolver propriamente dita essa energia masculina ou essa energia feminina da forma que deveria ter sido desenvolvida. Também tem as questões culturais, os condicionamentos da nossa cultura que às vezes podem influenciar na forma com que a gente expressa as nossas emoções, na forma que a gente se expressa no mundo, na forma como a gente impõe limites às pessoas e às situações. Então tem vários motivos que podem ter causado sim um desequilíbrio na sua energia masculina ou feminina. E o mais importante aqui é a gente saber que essas energias precisam sim ser trabalhadas e curadas para que a gente alcance um maior nível, para que a gente consiga expressar o nosso maior potencial no mundo. E isso só é feito quando a gente vence essas barreiras, esses traumas que causaram as feridas no nosso masculino ou no nosso feminino ou nos dois. Em outras palavras, quando a gente está trabalhando as nossas energias desequilibradas, feridas, a gente está fazendo um serviço para o mundo, porque a nossa mudança influencia as pessoas ao nosso redor. E agora que a gente já entendeu que as pessoas podem ter tanto as energias masculina e feminina, e que essas energias podem sim estar no seu lado mais sombrio, mais desequilibrado, ou o que a gente chama de energia ferida, agora a gente pode começar a entender quais são os sinais dessas energias feridas. Para essa explicação não ficar muito extensa, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes.
No vídeo de hoje a gente vai falar da energia masculina quando ela tá ferida, e no próximo vídeo do canal eu vou trazer a mesma coisa, mas para a energia feminina. O masculino, independentemente do seu gênero, tá muito ligado com o que é sólido, o que é rígido, com a estrutura, com o lógico, com o mental, com a busca de um propósito. E quando essa energia tá ferida, tá machucada, tá desequilibrada, geralmente esse indivíduo que tá vivendo a energia masculina desequilibrada apresenta um excesso de solidez, um excesso de rigidez, e isso pode ser expressado em diferentes formas. Tem vários sinais que podem estar ligados com isso. E geralmente essas expressões estão todas ligadas com servir a um propósito que não é um propósito maior, é um propósito do ego. Esses desejos egóicos, na verdade, são desejos desse indivíduo sem pensar no coletivo, sem pensar em algo maior. Então, nesse caso, quando esse indivíduo tá com esse olhar muito individualista, ele, ao invés de lutar por algo maior, ele luta pelos seus desejos mais individualistas e egoístas, e nesse caso, ele pode, inclusive, passar por cima das pessoas. É por isso que um masculino que tá doente, que tá desequilibrado, ele acaba sendo doentio também para a sociedade ao redor dele. E nesse ponto, o masculino ferido passa a ser o seu próprio centro, ao invés dele colocar o propósito maior como o centro da vida dele, o que um masculino saudável faria. E a gente pode ver essa discussão sobre os desejos do ego versus os propósitos maiores nesse livro aqui, King, Warrior, Magician and Lover. Esse livro fala dos arquétipos masculinos. Se eu encontrar a versão dele em português, eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição para vocês, mas se eu não encontrar, eu deixo a versão original mesmo, tá bom? E nesse livro, principalmente no capítulo do rei, que é o King, os autores falam muito dessa questão do desejo do ego, e quando o masculino consegue passar do desejo do ego e de fato descobrir o seu propósito de vida, ou um propósito maior pelo qual ele possa lutar, algo nobre, daí esse masculino começa a amadurecer. Então, por isso que eu acho interessante esse livro. Ele tem muitas discussões sobre isso e pode ser interessante para quem está querendo amadurecer o seu masculino. Então, agora eu vou falar alguns sinais para vocês dessa energia que está muito com excesso de solidez, excesso de rigidez. A agressividade pode ser um dos sinais que vocês podem encontrar num masculino ferido, e não é aquela agressividade que é uma agressividade que vai lutar e proteger alguém, proteger uma causa. É uma agressividade muito mais voltada, como eu disse para vocês, para os desejos do ego, para os desejos individualistas. No filme 300 tem uma cena muito interessante que mostra o vilão do filme, o Xerxes, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro, falando com o rei Leônidas sobre o que ele quer fazer com o povo. Ele fala bem assim, né? Se eu conseguir deixar o pedaço do filme, eu vou deixar para vocês. Se não der, eu deixo aqui só a foto mesmo. Mas a ideia que tá por trás disso é que o Xerxes está falando que não é... Ele diz algo do tipo, né? Que não é saudável, não é inteligente que o rei Leônidas enfrente ele, porque ele mataria qualquer um para ter os desejos dele atendidos, incluindo o seu próprio povo, né? E o rei Leônidas responde para ele assim: eu morreria por cada um do meu povo. Olha a diferença de atitude dos dois masculinos. Nós temos um masculino voltado para os desejos do ego, que é o vilão do filme, né, o Xerxes, que mataria qualquer um do seu próprio povo para ter o que ele quer, e o rei Leônidas que ele se mataria em nome do seu próprio povo. Olha a diferença de propósito desses dois masculinos. Então, eu acho que essa cena exemplifica muito bem o que eu quero dizer com essas diferentes agressividades do masculino saudável e do masculino ferido. E essa agressividade no seu lado mais ferido pode ser representada de outras formas. Por exemplo, vingança, ciúme, abuso de outras pessoas. E esse abuso de outras pessoas também pode ser muito bem identificado, por exemplo, num ambiente de trabalho que você tenha, por exemplo, um chefe ou uma chefe, né, que estejam identificados com esse lado masculino mais sombrio, né, mais ferido, que quer manipular, que quer controlar. E um exemplo desse abuso de outras pessoas que é feita pelo masculino ferido pode ser bem visto nesse filme do Diabo Veste Prada, né, em que a Meryl Streep, que é a grande chefona da empresa, ela é editora-chefe da revista desse filme, e ela
abusa das pessoas que trabalham com ela. Quem já assistiu esse filme vai saber do que eu tô falando, e se você não viu o filme, fica aí o convite para você assistir, para você ver justamente como essa chefe, como que ela trata os seus subordinados, os seus empregados, né, as pessoas que trabalham com ela. Ela trata todo mundo como se eles tivessem a obrigação de servi-la, e eles trabalham, esses funcionários dela, trabalham inclusive fora do horário de trabalho, eles têm que estar disponíveis para servi-la, né? E ela também, ao longo do filme, vocês vão ver que ela trata todo mundo de uma forma muito fria, muito rígida. É como se essas pessoas fossem de fato máquinas. Elas não são pessoas para essa personagem que a Meryl Streep tá interpretando. É um exemplo muito claro de um masculino ferido que está sendo vivenciado por uma mulher, e no filme 300 com os Urses, a gente pode ver um masculino ferido vivenciado por um homem. Então, basicamente, o masculino ferido, ele tá muito ligado com essa questão de controle, manipulação das pessoas, é uma energia muito obsessiva, tem que ser aquilo que aquela pessoa quer de qualquer jeito, e essa pessoa passa por cima de todo mundo para ter o que ela quer. A gente pode ver até um exemplo de autoritarismo como uma das diferentes facetas dessa energia masculina ferida. O autoritarismo sendo um exemplo de quando a energia masculina está lutando por um objetivo que não é um propósito maior, mas sim, muitas vezes, um objetivo do ego dos líderes que estão no poder, lidando com esses governos de autoritarismo. A energia masculina ferida também apresenta uma falta de abertura emocional, ou seja, não tem conexão emocional, é muita frieza, é um distanciamento das pessoas, é como se essa energia ferida não conseguisse se conectar com outras pessoas. Existe uma grande, na verdade, uma falta de empatia dessa energia por outras pessoas. E isso, novamente, pode ser visto nesse filme do Diabo Veste Prada, com a figura da Miranda, né, que é a editora-chefe, em que ela realmente trata as pessoas, que nem eu falei pra vocês, como se fossem máquinas. Então, é um exemplo bem claro que a gente vê no filme, mas que com certeza você já deve ter visto na sua vida em algum lugar. Aquelas pessoas que não se permitem se conectar, que elas de fato só querem resultado, em detrimento de uma conexão maior com as pessoas que estão trabalhando com elas, que estão convivendo com elas. Pode ser uma situação, inclusive, até de relacionamento, em que um dos parceiros não consegue se conectar com o outro parceiro. Então, é um caso muito comum, essa frieza emocional, e ela vem dessa falta de habilidade emocional que esse masculino ferido simplesmente não consegue adentrar. Ele não consegue desenvolver uma inteligência emocional de alguma forma, e aí ele acaba respondendo com essa alta frieza, que é uma consequência dessa rigidez, dessa solidez em excesso dessa energia masculina ferida. E nesse ponto ainda da liderança que não tem empatia, que é um dos exemplos da energia masculina ferida, a gente pode ver que os subordinados de um líder que não tem empatia, um líder que não se conecta com pessoas, essas pessoas que são lideradas por ele simplesmente não o admiram ou não a admiram. Essas pessoas de fato passam inclusive até a odiar esse líder, que é o que a gente vê no filme do Diabo Veste Prada também, que as pessoas, que ninguém daquele filme gostava da Miranda. Então é um exemplo muito bom para vocês verem quais são as consequências desse masculino quando ele não tá muito bem equilibrado, principalmente nessa questão da conexão emocional com pessoas. Um outro exemplo de um masculino desequilibrado e ferido pode ser uma visão equivocada do que significa liberdade. Essa busca exagerada por liberdade, na verdade, é uma busca por uma liberdade que é mais externa, não é uma liberdade interna. E o que eu quero dizer com isso? O masculino ferido enxerga a liberdade como se ele não precisasse se conectar com ninguém, porque se ele se conectar com alguém, ele vai perder o seu espaço, ele vai perder a sua privacidade, ele vai perder o seu território, e ele não quer arriscar isso de forma nenhuma. Mas o fato é que o masculino maduro entende que a real liberdade não significa não se conectar com pessoas. A real liberdade é viver o seu propósito, é viver os seus valores, ou seja, é ser incorruptível no que diz respeito ao seu propósito maior e aos seus valores. Essa é a real liberdade para o masculino, é a liberdade saudável. E para alcançar essa liberdade não quer dizer que o masculino não possa se conectar com pessoas, muito pelo contrário. Esse masculino saudável
saudável, quando está conectado, por exemplo, com uma energia feminina saudável, ele tem muito mais suporte para ir em busca do seu propósito e cumprir os seus valores. É aí que a gente diz que o masculino saudável alcançou a liberdade de verdade. É quando esse masculino consegue cumprir o seu propósito maior, quando ele consegue viver os seus objetivos de vida, os seus valores pessoais, mas também ele é admirado e ele tem o suporte ideal das pessoas que estão ao redor dele, que podem ser parceiros ou parceiras amorosos, que podem ser pessoas que trabalham com ele, podem ser amigos, ou seja, é um masculino que influencia muito mais gente, é um masculino muito mais amado pela sua sociedade, pela sua comunidade, pela sua família, do que aquele masculino que tá louco e desesperado para fugir de tudo quanto é tipo de relacionamento ou responsabilidade também, né? Pode ser o trabalho, inclusive. Por quê? Porque ele acha que ele vai perder a liberdade dele. Então, nesse ponto, vocês conseguem ver o que é o ideal de uma liberdade equivocada, né? O ideal de uma liberdade que não é uma liberdade verdadeira, e a liberdade quando ela é de fato aplicada para um propósito maior. É essa diferença que o masculino maduro consegue enxergar, mas que o masculino ferido e desequilibrado não consegue. Um outro ponto desse masculino ferido que a gente pode falar também é a questão do perfeccionismo, é aquela questão da estrutura extrema. E qual é a consequência disso? Altos níveis de estresse e ansiedade. Então, uma pessoa que está conectada com esse nível de perfeccionismo, que pode ser homem, pode ser mulher, não importa, uma pessoa que tem mais esse masculino ferido, ela vai lutar a todo custo para ter a estrutura da forma que ela acha que tem que ser, exatamente da forma que ela pensou. Ou seja, existe um grande controle nessa situação, às vezes até muito excessivo, e essa pessoa então passa a ficar nervosa quando as coisas saem do controle, quando as coisas não estão estruturadas da forma que essa pessoa queria. Um exemplo que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar é a questão de você querer uma organização e uma limpeza assim, extremas, fora do necessário. Inclusive eu passei por isso por muito tempo, eu queria que tudo tivesse organizadinho no seu lugar, tudo tivesse muito limpo, impecável, e às vezes isso comprometia a minha saúde mental, porque se as coisas não tivessem organizadas, eu simplesmente não funcionava, eu não conseguia pensar direito, e isso é um caso muito extremo. Essa ânsia por perfeccionismo, por estrutura, por querer o controle de tudo, principalmente nesse caso, por exemplo, da organização e da limpeza, que são coisas mais superficiais que a gente vê, mas a gente também consegue enxergar isso até na estrutura de um próprio relacionamento. Se o relacionamento não tiver da forma que você queira que esse relacionamento esteja, as coisas não vão funcionar. Ou seja, vocês conseguem ver que é uma coisa muito que não te permite uma flexibilidade. Existe uma falta de flexibilidade muito grande em pessoas que adotam esse traço desse masculino ferido também. Em suma, a gente consegue ver que a energia masculina ferida geralmente tende a ter foco no propósito errado. E como curar essa energia ferida? O primeiro ponto é a consciência. O primeiro passo é entender quando a energia masculina apresenta esses sinais de estar mais ferido e mais desequilibrado e quando essa energia masculina está mais equilibrada. E isso para que a gente consiga entender de fato quando essa energia está sendo tóxica, tanto para o indivíduo que está com essa energia masculina ferida, quanto para os próximos, para as outras pessoas, para o coletivo que está sofrendo com essa energia masculina que esse indivíduo está projetando no mundo. Um segundo passo é essa energia masculina passar a se conectar com um propósito mais nobre. E para isso é muito interessante que esse indivíduo entre em contato com outros indivíduos que tenham uma energia masculina mais saudável. Esses indivíduos com energia mais saudável podem ser amigos, parentes, familiares, inclusive podem ser até mentores, professores, alguém que inspire esse masculino a seguir o caminho da energia masculina equilibrada e saudável. Segundo esse livro que eu já apresentei para vocês, o masculino, para ele amadurecer, ele precisa ser iniciado, e geralmente isso acontece pelo intermédio de outras pessoas que têm um masculino maduro também. Essas pessoas com energia masculina madura vão mostrar para o iniciado, né, para esse indivíduo que ainda está imaturo na sua masculinidade, qual é o caminho que ele tem que seguir. E essa iniciação pode acontecer de várias formas, né? Historicamente, existem tribos que têm esses rituais de iniciação, mas vamos dizer que no nosso mundo moderno, a forma, né, tem algumas formas do masculino mais imaturo passar para um masculino mais maduro. Isso pode acontecer por meio dos esportes, regime militar,
recursos que esse masculino pode ter, que podem aproximar esse masculino da sua energia mais madura e mais saudável. Pode ser por iniciação dentro da família, né? Por exemplo, esse masculino ter um exemplo de masculino mais maduro na família, que vai mostrar para esse masculino ainda mais imaturo, né? Para onde que tem que seguir. Então, basicamente, quando uma pessoa com masculino ferido se conecta com outras pessoas com um masculino mais desenvolvido, mais equilibrado, isso acaba influenciando esse indivíduo a seguir um propósito maior, a buscar algo maior na sua vida, que não apenas os desejos do seu próprio ego. Um outro ponto que pode acontecer também é que esse masculino ferido pode começar a buscar a cura do paterno. Existe isso, muita gente fala que pode ser que algumas pessoas cresçam com o seu masculino ferido porque tiveram feridas sobre a figura paterna na sua vida. Então, essa pessoa, quando ela começa a tratar isso, a buscar, pode ser por terapia, pode ser conversar com alguém sobre isso, ou até mesmo essa pessoa numa trilha de autodescoberta, né, de autoconhecimento, essa pessoa começa a se libertar desses traumas da figura paterna. E isso pode ajudar muito um masculino ferido que veio com esses traumas da figura paterna no passado. E um terceiro passo é esse masculino ferido integrar a sua energia feminina saudável. Isso pode acontecer de várias formas e uma delas é essa pessoa buscando inteligência emocional. E nesse caso, é basicamente essa pessoa buscar uma forma dela começar a expressar os seus sentimentos de uma forma controlada, de uma forma saudável e se permitir viver isso. Quando o masculino não consegue expressar muito bem as suas emoções, esse masculino passa a reprimir as emoções. E daí que a gente tem os vários problemas de um masculino ferido que estão ligados com essa questão de falta de inteligência emocional. A inteligência emocional pode ser trabalhada de forma, por exemplo, em terapia, pode ser trabalhada às vezes individualmente, quando esse indivíduo começa a estudar sobre esses tópicos e a entender como é que isso funciona. É basicamente um caminho de autoconhecimento também, que essa pessoa descobre como é que ela pode manejar melhor suas emoções. Um outro ponto sobre integrar sua energia feminina é basicamente esse indivíduo começar a cultivar a empatia e a conexão com outras pessoas. Essa conexão com outras pessoas gera compaixão nessas pessoas. E dessa forma, quando o masculino começa a ter compaixão, começa a entender o lado do outro, começa a ter empatia pelas pessoas, esse masculino tem uma tendência a ser um grande líder, porque bons líderes, além deles terem o direcionamento para onde que eles têm que ir e para onde eles têm que levar os seus liderados, eles precisam entender que eles estão lidando com pessoas e não com máquinas. Então isso é um componente chave para uma liderança muito saudável desse masculino. Um outro ponto que é conectado com a energia feminina, que esse masculino que está se curando pode entrar em contato, é a questão de cultivar o descanso, cultivar a calma desse indivíduo. Porque geralmente esses indivíduos que estão com um masculino muito ferido, muito desequilibrado, esses indivíduos estão tão focados que eles não conseguem relaxar, eles não conseguem descansar. E o descanso é importante para que ele consiga reabastecer a energia dele ou dela, né, dessa pessoa que está com essa energia masculina ferida. Isso pode acontecer por meio do esporte, por terapia, por meditação, por exercício de respiração. Tem várias formas que o masculino, nesse caminho de se tornar mais saudável, ele pode explorar, desde que ele não exagere muito nesses exercícios, né, para relaxar, porque o masculino, ele de fato, ele brilha quando ele tá no meio do desafio, na busca pelo seu propósito. Então, se o masculino, ele tá exagerando muito nos períodos de descanso, exagerando muito nessa questão de relaxar, ele para de buscar o objetivo dele e daí ele inverte a polaridade. Um outro ponto que pode ser muito interessante para esse masculino ferido é quando ele tá num relacionamento com um parceiro ou uma parceira que tem uma energia mais feminina, é ele se conectar com o seu parceiro ou sua parceira e ouvir mais o seu parceiro ou sua parceira, principalmente nessa questão da intuição feminina, que pode ser muito positiva para quando o masculino está ferido. Essa criação de intimidade com um parceiro feminino ou uma parceira feminina pode ajudar muito na saúde do relacionamento e pode ajudar esse masculino ferido na sua recuperação. E eu queria fechar o vídeo de hoje com uma frase que eu acho que pode ser muito interessante para vocês.
O masculino desequilibrado e ferido está cheio das coisas erradas, ou seja, dos propósitos egóicos. Logo, ele dá ao mundo as coisas erradas. Ao se conectar com seu masculino saudável e o seu feminino saudável, esse indivíduo consegue se curar desse masculino ferido e, de fato, ele começa a abrir espaço para desenvolver um masculino muito mais maduro e saudável para ele e para o mundo ao redor. E se você quiser mais informações sobre como desenvolver o seu lado masculino de forma mais saudável e amadurecer essa energia em você, eu super sugiro esse livro aqui, que eu vou deixar no link da descrição, e também um outro livro que eu tenho na versão digital. Eu não trouxe ele aqui para mostrar para vocês, mas ele tá na versão digital, vou deixar aqui embaixo para vocês. O nome dele, na verdade, em inglês é The Way of the Superior Man, e em português, eu acho que ele tem a versão em português, eu vou deixar no link para vocês também, que a tradução é O Caminho do Homem Superior, do David Deida. Então eu acho que é um livro muito interessante para quem quer desenvolver energia masculina. Então ficam essas duas leituras para o vídeo de hoje, para quem tiver mais interesse, e os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E no próximo vídeo do canal eu vou trazer para vocês os sinais de um feminino ferido e como que a gente pode curar isso. E se você gostou do vídeo de hoje, eu super recomendo que você assista o vídeo da semana passada sobre energias masculina e feminina. Isso vai te ajudar muito nessa sua trilha de curar as suas energias. E para quem ficou comigo até o final, aqui vai o meu muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal!